Só eu que tenho um genro assim, né? Além de tudo, é vascaíno. Vamos orar? Ficar de pé. Vou te ensinar a fazer uma coisa em comum. Você vai segurar nas duas mãos da sua esposa, ficar de olhos abertos, um de frente para o outro. Nós vamos orar com os olhos abertos. Quem está sozinho aí, ajoelha no caroço de milho. Segura na mão da sua amada, do seu amado aí, olha nos olhos, e você vai orar por ele, depois ele vai orar por você, mas com os olhos abertos, tá certo? Amém? Então não olha mais para mim, não olha para cima, não olha para o chão, olha para esse olhinho aí que você escolheu para casar e viver junto com ela a vida toda, e aí vamos orar juntos. Primeiro a mulher vai orar pelo marido. Pastor, mas eu não sei orar, então fala a palavra de bênção para ele e no final você fala em nome de Jesus, tá bom? Quem já sabe orar vai fazer uma oração normal, né? Na verdade, a oração não tem padrão, né? É mais consagração a Deus pela vida da pessoa que você tem aí como seu amado. Vamos orar. Mulheres oram primeiro, depois não fecha os olhos, olha no olho. Já vi baixando o olho. Primeiro as mulheres orando, depois os homens orando. Pois o marido ora, né? Aí depois pode tirar a máscara e tascar-lhe o beijo. Quem não está acostumado a fazer isso vai estranhar, mas aí a gente volta a fazer aqui, né? Terminou, pode sentar. Quem não beijou, beija que dá tempo. A maioria dos casais perderam o hábito do beijo, né? Tem casal que só se beija no ato sexual. Isso é comprovado já por estatística. E aí quem não transa não beija, né? Não tem como. Não acontece mesmo. E aí se não tem beijo, não tem intimidade, o casamento começa a ir de água abaixo rapidinho. E por isso a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que a gente vai se perdendo pelo tempo. Quando a gente começa logo o casamento, a gente briga muito no início do casamento por causa das diferenças, né? E sempre que eu faço curso com os noivos, e agora a gente vai ter, próximo mês, um curso com os noivos, eu aviso a eles que todo aquele romantismo que acontece no namoro vai ser um pouco quebrado com a questão do hábito de viver junto, né? De perder um pouco aquela separação de cada um vai para sua casa, aquele negócio todo. Agora a gente começa a conviver junto e começando a partir daí a gente começa a se estressar muito. As meninas ficam muito pegajosas no início do casamento, os meninos acham que são solteiros e continuam querendo jogar pelada, né? E aí tem aquela briga porque eu quero jogar bola, você não me deixa jogar bola, eu quero sair com os amigos, você não me deixa sair com os amigos, né? E vem aquela celeuma no início do casamento, até que nasce o neném.
Aí quando nasce o neném, o camarada é abandonado também, né? E a menina concentra toda a sua dedicação, a bonequinha, o bonequinho que chegou, né? Quer mostrar para todo mundo, o marido que se lasca, ele fica para lá, né? O marido fica abandonadaço. E são essas coisas comuns que acontecem em todo casamento, né? Eu falo sempre, quando eu vou aconselhar algumas pessoas no meu gabinete, que a coisa mais fácil que tem é aconselhar casal. Sabe por quê? Porque a mesma realidade sua é a realidade deles. É a mesma coisa. Como você lida com isso é que faz a diferença, né? Como você lida com os problemas é que faz a diferença. Cada homem age de um jeito, cada mulher age de outro. Mas, em torno de casamento, os grandes problemas são os mesmos. Problemas de casamento são comunicação frágil, nós nos comunicamos muito mal. Criação de filhos, a gente tem muita dificuldade, porque a gente traz uma herança, cada um traz uma herança da sua família, né? Como lidar com o dinheiro, a gente traz uma herança maldita, né, de todo o povo brasileiro que não sabe gastar dinheiro, né? Eu dei um curso aqui, foi praticamente um curso quase toda quarta-feira falando sobre finanças, para poder adestrar um pouco assim a nossa condição para lidar com o dinheiro, porque é um problema que gera no casamento. Vida sexual também, que é uma consequência de um casamento ruim, né? As redes sociais, a maneira como se lida com rede social, o perdão também é uma coisa que a gente tem pouca facilidade de perdoar. Como lidar com os parentes de onde nós saímos, essa é a dinâmica. Então, toda vez que um preletor for falar sobre casamento, se ele abordar essas 5 ou 6 situações, ele abrange toda a questão conjugal, né? Então, naquilo que a gente vai falar hoje, eu vou abordar sempre esses 6 pontos chaves, que são a dinâmica diária, que tem trazido muito problema para o nosso casamento. Eu não vou ficar aqui falando das coisas boas, porque as coisas boas são boas, né? Só tem que repetir. Então, nós vamos focar aquilo que é ruim, para a gente poder acertar, para a gente poder corrigir, e aí sim, a gente ter um bom casamento. Todo cristão precisa ter um bom casamento. Diga amém. Todo cristão tem que ter um bom casamento. Por quê? Por que todo cristão tem que ter um bom casamento? Quem arrisca? Todo mundo sabe. Porque foi o Senhor que criou o casamento. Ele criou o homem e criou a mulher. E Ele tem a receita. Qual é a receita? Quem acertar, eu pago a pizza hoje. Estou devendo ainda. Cirlei, estou devendo, me lembra, né? Cirlei ganhou a maior pizza comigo, daquela grandona. Fica calado agora, Cirlei. Mateus 7, 24. Abre aí a Bíblia, quem trouxe Bíblia. Mateus 7, 24 diz o quê? Ó? Continua, 25. Qual é a receita então? Traduza. Como é edificar o casamento da rocha? Ouvir a palavra e colocar em prática. Esse é o segredo. Se é tão fácil assim, por que a gente erra tanto? Se é tão fácil assim, por que a gente tem tanto problema? Porque a gente ouve, aprende, sabe, mas não coloca em prática. Na hora da briga, eu não quero nem saber, a panela ferve, a tampa voa, e a gente xinga, e a gente manda o outro catar coquinho, a gente fica de mal uma semana, a gente fica sem transar 2 semanas, a gente extrapola o limite todo e volta a ser o homem mundano que sempre foi, e não o cristão. A verdade é essa é a grande verdade, a gente perde a noção, e aí tem muita gente que está. Eu sempre falo isso quando vou aconselhar também.
Escolha seguir o que a Bíblia diz, porque seguindo o que a Bíblia diz, a gente vai avançar no casamento, né? O segundo texto que eu gosto de ler antes de começar a palestra é 1 Timóteo 5,8. O que diz lá? 1 Timóteo 5,8. Quem achar, lê bem alto. Mas aquele que não cuida dos seus, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo, diz Paulo. É difícil a gente admitir isso, mas um crente, uma crente, que vive em guerra conjugal, de acordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo aí, você está sendo pior do que aquele cara que chega bêbado em casa e espanca a mulher. Você está sendo pior do que aquele que não vive um bom casamento. Por que isso? Porque nós temos o caminho, nós temos os ingredientes, e já está escrito, e a gente não segue, né? E chama-se então isso de burrice, né? Porque ignorância não é, ignorância a gente sabe. Burrice é quando a gente sabe e não pratica, né? Então na verdade, essa palavra. Eu estou falando isso para você e estou falando para mim também, porque eu também sou casado, né? As pessoas pensam que pastor é anjo e que pastor não briga com a mulher. A gente briga sim. Tem dia que dá vontade de matar essa mulher, jogar da janela para baixo. Ela tem dia que tem vontade de botar água fervendo na minha orelha, né? A gente também briga. Então nós não somos santinhos, não, deveríamos ser. E é por isso que todas as vezes que eu dou uma palestra para casais, eu aprendo com aquilo que eu mesmo estou ensinando. Amém? Importante eu dizer isso para você não achar que eu sou o bambambam e que o nosso casamento é 100%. Agora, eu tenho um bom casamento. Eu tenho um bom casamento. Não faço vergonha para ninguém ver daquilo que eu ensino e que eu prego, né? Porque eu opto em obedecer a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos ter. A nossa premissa tem que ser essa: obedecer a palavra de Deus. Porque Jesus diz que se a gente obedecer, se a gente colocar em prática, a casa não cai. A casa não vai cair, a casa está firme. E eu preciso tratar bem os da minha casa primeiro, antes de tratar você aqui na igreja bem, antes de tratar o meu vizinho bem, o meu parente bem. Eu preciso tratar primeiro a minha casa. Por que eu sempre lembro disso? Porque tem gente que é uma coisa em casa e outra coisa na rua. É muito bonzinho na rua, mas é um bicho em casa, né? Mentiroso, mentirosa, hipócrita. Essas coisas não cabem num casamento cristão, e a gente precisa eliminar isso de uma vez por todas. Baseado nisso, se o casamento pode ser um grande momento da nossa história, pode ser uma grande festa ou uma grande derrocada, um grande ponto de destruição da nossa história. Não tem coisa pior no mundo do que você viver com uma pessoa que você ama, mas viver mal. Sim ou não? Não tem coisa pior no mundo você saber que você ama essa mulher, mas não consegue conviver bem com ela. Que você ama esse homem e não consegue conviver bem com ele. Não tem coisa pior no mundo. É melhor viver sozinho do que viver um trauma desse. E tem muitos casais que estão vivendo assim, né? Não aproveitam bem a oportunidade que têm de construir diariamente coisas saudáveis. Tem uma frase que diz assim: mulher casada briga por tudo e por nada. Verdade ou mentira? Se eu mandar as mulheres descer, os homens vão falar. Mulher casada briga por tudo e por nada. E eu vim aqui nessa noite para saber por que vocês só sabem resolver as coisas brigando. Tira a máscara aí para eu ver sua boca.
O negócio vai ficar quente aqui hoje. Ela falou o quê? Que foi sempre assim? Nós só entendemos assim, bando de jumento. Hã? Existem controvérsias. Há controvérsias. A outra frase é: os homens não mudam nada depois que se casam. Engordou, né? Outros ficam careca, né? Foi a chuva. Essa é uma dinâmica que a gente vê sempre as pessoas falando, né? Outras coisas que eu ouço, que no cotidiano a gente percebe que é repetitivo também entre os casais. Sócrates, o filósofo, disse que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. O problema é que ele registrou essa frase na época em que ele estava em muita crise conjugal. Olha só, um filósofo que, como eu e você casado, viveu os problemas dele junto com a esposa, também alegando que a vida de fato só é examinada quando a gente tem uma crise conjugal. Pelo que ele está falando aqui, é exatamente isso. Romanos 12, 18. Quem achou aí, lê para mim, por favor. O que diz o texto? Eu vim falar um pouquinho hoje sobre amigos ou oponentes. Amigos ou oponentes, é o tema. Tudo que depender de vós, tende paz com todos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, quem não troca a paz por nada nesse mundo. Tem gente que faz questão de tirar a paz dos outros. Tem mulher casada que parece que faz questão de tirar a paz do marido. Tem homens casados que parece que tem prazer em tirar a paz da casa. Porque a mulher tira a paz do marido e o homem tira a paz da casa. É o que normalmente acontece dentro dos casamentos. Paulo está dizendo que tudo que depender de nós, precisamos ter paz com todos, principalmente com os da nossa casa, como ele falou em 1 Timóteo 5,8. É uma predisposição que a gente precisa ter, porque Jesus falou que aqueles que são pacificadores serão bem-aventurados. O que isso significa? Felizes. Felizes são os pacificadores. Felizes são aqueles que promovem a paz na sua casa e que não são ponto de cisão, de discussão, de problema. Se há algum casal aqui nessa noite que não tem paz na sua casa, o conselho que eu posso dar para você é: busque Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não acredito em casamento fora do cristianismo. Não acredito. Porque se dentro do evangelho nós temos tantos problemas conjugais, imagina sem Jesus, meu Deus. Imagina sem a paz de Cristo. E eu posso falar para vocês porque eu aconselho casais desde sempre. Eu vou fazer 16 anos de pastoreio agora, dia 23. Mas eu pastoreio já há 20 anos, porque desde o princípio, aliás, eu pastoreio casais antes de ser seminarista, porque eu fazia parte de uma igreja presbiteriana lá no Nordeste, e nós começamos a fazer um trabalho com casais lá, e deu muito fruto. Então eu comecei a trabalhar com casais antes de pensar em ser seminarista, muito menos pastor. E quando eu voltei para Campos, eu administrava uma empresa aqui. Na minha casa eu tinha um encontro de casais. A gente fazia isso sempre. Então eu lido com casais há muitos anos. Eu sei muito a pegada das mulheres, sei muito a pegada dos homens, por experiência, né? Além de ter um casamento de 30 anos.
né? Que é aqui que eu aprendo mais, junto com a minha esposa, né? Aqui é que é o meu teste prático daquilo que a gente tem como teoria, né? E aí, tem muita gente que, no meio do casamento, prefere ter razão do que viver feliz. Então, o pacificador, ele prefere ser feliz do que ter razão. Mas dentro do casamento há muitas pessoas que preferem ter razão do que serem felizes, o que é um contraponto ao evangelho. Porque se a chamada é para sermos pacificadores, como que a gente pode promover então contenda? O que importa é que eu quero que todo mundo saiba o que eu penso e que precisa ser de acordo com aquilo que eu acredito, não é? E é um problema muito chave no casamento de muita gente. A certeza de que você está certo te reconforta, mas o outro se torna sempre humilhado e cansado. Se no casamento o marido sempre faz questão de ter razão, a esposa faz questão de ter razão, a outra pessoa sempre vai se sentir humilhada ou excluída do relacionamento. E isso tem um grande problema. Com o tempo, cansa. Tem muitos casamentos que esgotaram. E aí a gente volta para uma palavra-chave que a gente fala que é amor, né? O amor, de acordo com a palavra de Deus, em João 3,16, é uma dedicação total ao outro ser amado. Amar é se dedicar totalmente ao ser amado. Jesus veio e foi na cruz e se entregou totalmente porque Ele nos amou primeiro, antes de qualquer coisa. Então, o amor na Bíblia deixa claro para nós que não é esse amor que a gente vive e que a gente acoplou quando casou, né? Na verdade, a gente teve interesses. Mas quem tem, por exemplo, 5, 10, 15, 20 anos de casado, já entendeu muito bem o que é amor. Agora, tem gente que não entende o que é amor a vida toda, e que passa a vida toda em pé de guerra, destruindo a vida do outro, né? Cansando a vida do outro. Isso é pecado. Isso é pecado. E é isso que a gente precisa lutar muito para que não aconteça, né? Importante demais, no final do dia, a gente deitar do lado de uma outra pessoa e que a gente olhe para ela e admire, e tenha prazer de estar com ela. Tem gente que fala assim: pastor, eu já não consigo mais, meu coração se fechou. Eu converso com pessoas com o coração aberto, com o coração se fechando, com o coração fechado e com o coração que não quer mais saber. Essas fases todas é o que rola nos aconselhamentos pastorais de casais. Gente que ainda está com o coração aberto, gente que está com o coração se fechando, gente com o coração que se fechou e gente que não quer mais saber. Isso é uma decadência total daquilo que a gente achava que não acabava, né? Porque eu sempre preciso me importar em saber por que nós casamos? Por que a gente se casou? Porque a gente curtiu pra caramba um ao outro, né? A gente achou um ao outro filezinho, que delícia, que maravilha, eu quero essa mulher para mim, eu quero esse homem para mim, esse gostosão, esse negão, vou traçar ele, aquela coisa toda, meu nego, minha nega, minha preta, minha macaca, minha não sei o que, são tantos apelidos gostosos, né? Minha broinha, meu docinho de coco, né? Nhonho, orelhão, tem tanta coisa aí rolando, né? E aí essa coisa pode ser muito destrutiva quando a gente não sabe pulverizar com o sentimento de amor e de cuidado. Engraçado, sabe o quê? É que eu sempre falo para casais assim, e a dinâmica é a mesma, o tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, vocês estão careca de saber, eu também estou careca de saber, e a gente não coloca essa porcaria em prática. E é por isso que a gente vai andando mal das pernas e os filhos sofrendo, né? A gente só olha para uma
por um sentimento, uma postura, uma vertente, e vai destruindo o outro. E aí quando descobre, e aí eu lidei com muitas situações assim também. O casamento acabou, e o marido só abriu os olhos quando o casamento acabou. A mulher só abriu os olhos quando o marido falou assim: estou indo embora. Aí o cara parece que vê, o céu se abriu porque ele não estava vendo. Aí a mulher vê, aí agora vamos correr atrás do prejuízo, que foi um ranço de destruição de tempos e tempos. Gente, é muito mais difícil reconstruir do que manter. É muito mais difícil reconstruir do que manter. Sabe por quê? Porque é mais difícil reconstruir do que manter. Eu vou soltar essa para vocês. Eu tenho uma resposta e eu quero essa resposta. Por que é mais difícil reconstruir do que manter diariamente? A herança é ruim. A herança é ruim. Você está prometendo para mim o quê? Eu já estou cansado de saber que você não vai fazer. Não é assim? Você está prometendo para mim o quê? Que você já prometeu várias e várias vezes e você não cumpre. Esse é o grande problema, a falta de credibilidade. E essa falta de credibilidade, ela é desconstruída a partir de promessas não cumpridas. É a coisa mais difícil que tem, porque aí vem assim: pastor, agora me ajuda. E bota o pastor numa berlinda desgraçada, né? Pastor, agora me ajuda. Aí você olha para o camarada, olha para a mulher e fala assim: vamos embora, eu vou te ajudar. Só que o outro está assim: eu não acredito. Pode vir o pastor, pode vir o padre, pode vir o macumbeiro lá, pode vir o pai de santo, pode vir todo mundo. Eu não acredito mais em ti, porque você já cansou de me decepcionar. Um coração decepcionado é um coração endurecido. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e colocar em prática exatamente aquilo que a palavra diz. Importante é que, se a Bíblia diz que amar é dar, é importante que a outra pessoa sempre receba, que a outra pessoa sempre ganhe. Então a gente tem casais, por exemplo, que está numa queda de braço, discutindo quem é que manda, quem é que tem razão, e não abre mão de que isso seja em benefício próprio. Tem essa guerra travada, né? Agora, se a perspectiva fosse de amor, qual que seria então a dinâmica? Eu prefiro que você ganhe e eu perca. Eu prefiro que você ganhe e eu perca. Isso é amor. Ah, pastor, mas esse negócio aí não dura muito tempo não, porque nem todo mundo é bobo, e a gente enche o saco mesmo, enche a paciência. Mas amor é isso. Amar é dar. Quando Jesus se entregou na cruz, ele era Deus encarnado. Ele simplesmente poderia fazer assim, ó, ia cair todo mundo como caiu aqueles 400 profetas de Baal, naquele fogo que desceu do céu. Ele não fez isso, porque ele se entregou. A gente ouve sempre um pastor americano chamado Craig Hill, ele é um dos tutores nossos da Universidade da Família. E ele diz que os casais, eles vão para o casamento cheio de armas. Pistola, faca, espada, foice, na bota e tal. E cada dia um tira uma arma, cada dia outro tira outra. Então há sempre um ponto de guerra dentro do casamento, defendendo a sua área, as suas teses, o seu individualismo, né? E aí a gente não consegue avançar, porque um casamento desse jeito não vai avançar. Escute, amar é mais importante que o outro cresça e que você diminua. Pode olhar para o seu cônjuge? Olha para ela e diga: eu prefiro que você vença. Eu prefiro que você vença. Se há uma queda de braço, eu prefiro que você vença. Quanta hipocrisia, meu Deus do céu. Mas precisa ser isso. Mas precisa ser isso.
Amor é isso. Temos muitas manias que castigam quem vive com a gente. Vamos ver em Provérbios então, capítulo 27. Eu me propus a estudar Provérbios 27 com você, numa visão conjugal, para a gente aproveitar o tempo dessa noite. Desde o versículo 1 até o 23. Provérbios 27. Vamos ler junto e eu quero fazer algumas considerações dessas que eu já tenho feito para a gente aprender alguma coisa sobre casamento. Primeiro, 27:1, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. No início do nosso casamento, nos importávamos muito pelo que o outro pensava da gente, não com aquilo que a gente mesmo pensava. Depois que a gente se casa, o investimento para, a surpresa para, o comodismo entra e a gente já não se importa tanto com o que o outro pensa a nosso respeito. Deixa eu te alertar em relação a isso. Arranque elogios do seu cônjuge. Para que nós possamos arrancar elogios do nosso cônjuge, a gente precisa se esforçar para sermos melhores do que somos, para atender às expectativas do outro. Isso é amor. Qual é a expectativa que a sua esposa tem de você ainda, e ela não desistiu? Qual é a expectativa que o seu marido tem a seu respeito, que ele ainda não desistiu? Corre, porque você está perdendo tempo. Isso pode morrer. O divórcio chegou na terceira idade. Os idosos estão se separando. E é muito triste, no final da vida, uma pessoa morrer só. Em que os filhos precisam catar o idoso para cuidar dele, porque já está separado a vida toda. O texto diz que outros façam elogios a você, não você se autoelogie como Saul, não a sua própria boca. Provérbio 27. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Por outro lado, comece a elogiar mais o seu cônjuge e a criticar menos. A gente é fera na crítica e é incompetente no elogio. A gente é fera na crítica e incompetente no elogio. A gente critica 200 vezes por dia e, se bobear, não elogia nenhuma. 3, Provérbios 27, 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. A maioria das mulheres, depois que se casa, se mostram tão irritadas que fica difícil suportar. Há uma irritação muito grande das mulheres neste tempo. Você sabia que tem um texto bíblico que fala da irritação das mulheres? Os homens não são irritados, são santos. Tem uns que têm até asa. A mulher, em sua essência, desde sempre, ela sempre foi mais madura do que o homem. As meninas, elas são mais maduras do que os meninos, né? E por isso, a maioria perde a razão quando extrapola o limite da sua irritação, tornando o homem um banana em suas colocações e quase nunca elogia. Sabe o que eu aprendi nesse tempo? Muitas mulheres amam seus maridos, se casam, mas depois o amor da mulher muda
em relação ao marido, e ela começa só a amar o marido a partir do merecimento, ou seja, eu só vou te amar se você fizer. Eu só vou te amar se você se enquadrar. Eu só vou te amar se você fizer isso comigo. Eu só vou te amar se você fizer isso assim, assim. Ela cria um padrão na cabeça dela em relação ao homem, e ela começa a amar só por merecimento. E aí, a maioria dos homens que são fracos em sua tomada de decisão, em sua pegada, porque a história dos homens são ruins, eu vou avançar mais ali, eu vou falar, que os especialistas dizem que a nossa geração, a adolescência, o estágio da adolescência está indo até 30 anos. Então tem muitas mulheres que estão casando com adolescentes. Tem mulheres que, recém-casadas, que reclamam que os seus maridos estão vendo pornografia e se masturbando. Homens barbados já, né? Porque a adolescência avançou até 30 anos. Então há muitos homens que são inexperientes, infantis, e as mulheres, por serem mais maduras, elas exigem mais dos homens um aspecto de maturidade que eles não têm. Então hoje a gente tem que fazer um treinamento com os homens para que eles adquiram mais maturidade. Tem muitos homens que precisam passar por um treinamento. Existe um curso da Universidade da Família chamado Hombridade, porque trata exatamente sobre isso. E para falar a verdade, se a estatística diz que nós homens, nós estamos mais inexperientes do que as mulheres, a gente precisa aprender, então, certas coisas. Tem um livro que eu recomendo sempre, quando eu vou falar para homens, e eu vou falar para os homens, sábado agora, eu vou falar numa Assembleia de Deus, lá na Pecuária, vou falar para os homens da igreja, eu recomendo sempre esse livro chamado Teleios, Homem Completo. Teleios, Homem Completo. Normalmente, quando eu cito o nome desse livro, nenhum homem anota o nome do livro. Às vezes a mulher anota e fala assim, ó. Entendeu? Teleios com TH. Mas existem vários livros sobre essa questão da hombridade, porque nós homens somos muito mais imaturos. A gente vê homem barbado com cabelo branco, com atitude de menino. E as mulheres veem isso e se frustram muito com a gente, né? Quando elas flagram um camarada conversando fiado no celular com outra mulher, isso é coisa de garoto, isso é coisa de menino, né? Você tem que se satisfazer com essa mulher que você está do seu lado. E aí a gente precisa entrar num acordo assim, as minhas necessidades, Zilma tem que dar conta. Ela casou comigo, o problema é dela. As necessidades de Zilma, eu tenho que dar conta. Eu me casei com ela. E aí, cada casal tem os seus detalhes tão pequenos de nós dois. E aí a gente precisa se adequar para de maneira nenhuma a gente deixar defasado dentro do casamento da gente, para não dar brecha para desculpas esfarrapadas de comportamentos de meninos e meninas. Diga amém. Porque senão a gente não vai sair disso, né? E a gente fica flagrando situações aí que assim, não tem mais cabimento, né? E eu vou falar uma coisa com você, diante de tanto tempo que eu tenho pastoreando casais, tem coisas que eu já não tenho muita paciência, né? Só que ele não pode pagar, o casal aqui não pode pagar pelo erro desse casal aqui, né? Eu tenho que, estou só usando exemplo, tá? Eu tenho que me adequar, assim, respirar. Então vamos lá, vamos começar tudo de novo, né? Porque existem muitas coisas que nós precisamos nos adequar, que a gente não avançou. E a gente vê muitos casais que parecem duas crianças, num relacionamento que chamaram de casamento, uniram duas famílias, gastaram uma grana violenta para casar, e estão ainda amaldiçoando um ao outro, sempre. Isso é cansativo. Sabe qual é o perigo disso? Até a morte. Até a morte. Tem mulher que fala comigo, pastor, dá vontade de matar ele. Dá vontade de matá-la. Porque eu não aguento mais. E chegam a alguns extremos. E o texto continua. Provérbios 27, 3. Então, 4. O rancor é cruel,
e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Rancor e inveja ocorrem entre os casais casados, sim ou não? Rancor e inveja. Tem mulher que tem inveja do marido. Tem marido que tem inveja da mulher. Rancor e ódio é o hábito diário de muitos casais. Veja, se eu prometi amar, honrar, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte os separe, esse tipo de comportamento não cabe dentro do casamento. Ora, se eu sou casado, eu tenho que torcer para o meu cônjuge ser maior do que eu, até. E se ele estiver indo muito bem, parabéns para ele e para ela, eu vou ajudar, não puxar o tapete. Tem casal que um puxa o tapete do outro. Inveja e rancor dentro do casamento, isso é desamor, é o inverso. Inveja, gente, a gente não deve sentir nunca. Eu sempre que falo isso aqui na igreja, porque inveja é o seguinte: o sentimento de inveja é o mesmo de querer matar. Por quê? Porque se eu tiver inveja do Bruno, eu quero que o Bruno morra para eu assumir o lugar dele. Isso é inveja. Entenderam? Inveja é o mesmo que assassinato. Eu não posso ter inveja, porque inveja é diabólico. A gente não pode dar vazão a esses sentimentos. Agora, isso pode acontecer comigo? Pode. O que eu preciso fazer? Aqui tem lugar aqui, ó, aqui na frente aqui. O que eu posso fazer e preciso fazer? Olha para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre inveja? Que a gente não pode entender isso no nosso coração, então a gente deleta isso. Qual é o inverso de inveja? Qual é o inverso de inveja? Amar, mas como? Se eu quero ter o lugar do Bruno, né? Eu quero o emprego dele, eu quero tudo que ele tem, eu quero tudo que ele é. O inverso seria: eu quero que ele prospere. Tá bom? Eu preciso orar para que ele prospere. Deus abençoa o Bruno. É o inverso, é vida. Se inveja é morte, o inverso é a vida. Então eu tenho que torcer e fazer de tudo. Por exemplo, sua esposa está fazendo faculdade, ela precisa estudar, ela tem os cuidados da família. Você tem que ajudar para que ela prospere. Seu marido está fazendo um curso, está trabalhando fora, passa mais tempo fora do que em casa, ajuda. Sabe como? Se comprometa com isso. É o inverso de inveja, é você pagar o preço para que o outro vá, para que o outro seja promovido, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Se nós somos uma só carne e ele prospera, eu prospero. Se ela prospera, eu prospero. Porque eu percebo que nós abrimos muita brecha no mundo espiritual. Veja bem, quando eu, marido, estou longe da minha esposa com um propósito diferente e individualista, eu abro uma brecha espiritual para que o nosso casamento seja rompido. E muitas vezes o mesmo sentimento que eu estou tendo, que me desvincula dela, também passa a acontecer no coração dela. Por quê? Por que as mesmas coisas que eu estou vivendo, malignas, podem e vão para o coração da esposa também? Porque nós somos uma só carne. Marido está lá flertando com outra mulher, no celular, vendo pornografia. Daqui a pouco esse mesmo espírito vai lá no coração da esposa e começa a fazer a mesma coisa. Entenderam? Bobo e bobos somos nós, achar que Satanás é bobo e cego. Quando você pensa que você é malandro, que você está enganando sua esposa, de repente, você é pego de surpresa, que a sua esposa te trai. E quem foi que abriu a brecha? Você. Nós somos uma só carne. Uma vez eu e Zilma brigamos, e aí a gente estava assim, estava com o coração muito apertado, muito magoado, irado com ela.
A gente morava numa casa de 2 andares, e eu fui lá para cima. Eu comecei a assistir um filme, Quarto de Guerra, naquele dia. E eu tinha 2 filmes que eu tinha copiado, mas não tinha assistido. Quarto de Guerra e Nos Seus Passos que Faria Jesus. Aí, assisti os 2 filmes. Teve tempo, né? Porque estava brigado. E ela lá embaixo, acho que ela estava fazendo uma limpeza na cozinha, não sei. Porque mulher, quando fica com raiva também, pega a vassoura e toma-lhe vassoura, toma-lhe vassoura, toma-lhe vassoura. Né? Haja os pisos sofrem. Para não arregaçar o sujeito, né? E aí, passou um tempo, e o Espírito Santo começou a falar comigo daquele filme. Eu falei, caramba, puxa vida, que idiota que eu fui, né? Espírito Santo falando e tal. Falei, vou descer e a gente vou acertar as contas. Quando eu desci, eu já encontrei com ela na escada subindo, e a gente começou a abrir o coração um com o outro. Gente, o mesmo pensamento que tinha vindo na minha cabeça, de que Zilma não gostava de mim, foi na cabeça dela. O mesmo sentimento, por que eu me casei, que veio no meu coração, na minha mente, veio na mente dela. Quando ela começou a falar comigo, eu comecei a falar com ela, a gente percebeu claramente que o mesmo que estava agindo aqui, estava agindo lá. Fica atento, nós somos uma só carne. Quando o inimigo lançar uma tentação para você, para te derrubar, você pode ter certeza que ele está cavando o buraco da sua esposa. Um buraco para a sua esposa. Se a esposa está sendo tentada, o diabo também está cavando um buraco para o seu marido, pode ter certeza. Porque isso que a gente fez aqui hoje, de orar junto, de olhos abertos um pelo outro, é coisa rara da gente fazer. A gente quase não faz. A gente não se dedica tanto. A gente desprotege muito um ao outro. Muito. Mas vamos mais. Provérbio 27, 4. Rancor é cruel e a fúria é destruidora. Rancor é veneno que você toma desejando que o outro morra. Ódio, rancor, ressentimento é veneno que eu tomo desejando que a outra pessoa morra. Quem vai morrer? Eu. Se eu tenho ódio, se eu tenho raiva, a maioria dos processos de libertação que a gente faz, quando a pessoa está carregada de demônio, a maneira mais fácil do demônio sair é saber o que aquela pessoa tem no coração. Se ela tiver ódio, raiva, ressentimento, o demônio permanece. Por isso, se você for orar por alguém, ela cair endemoniada, e o demônio ficar insistindo, você está dando ordem em nome de Jesus, e o demônio estiver insistindo, chama a pessoa de volta e pergunta o que tem no coração, que ela vai falar, tenho ódio de fulano de tal, eu tenho mágoa de fulano de tal. Você vai ter que tratar isso primeiro, para depois fazer a libertação com a pessoa. Por isso que eu trabalho com cura e libertação. Seminário Veredas Antigas vai acontecer agora dia 5, dia 4, dia 5, porque a gente precisa tratar um processo na vida da pessoa. A pessoa chega na igreja, precisa tratar cura e libertação, batismo e santificação. Esse é o processo que precisa acontecer na vida de todo crente. Porque está cheio de crente na igreja com o coração todo cheio de lixo. E quem gosta de lixo é demônio. Quem gosta de lixo é demônio. E lixo são essas coisas. Provérbio 27, 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. O grande problema dos casais também hoje é a falta de transparência. Falta de transparência. O que está no seu coração em relação ao seu cônjuge? Você precisa abrir seu coração. Eu estou andando sozinho, eu estou me sentindo sozinha, eu estou andando magoada, eu vou dormir sozinha, sozinho. Vocês têm que ter um papo de abrir o coração e transparência total. Eu gosto quando você faz isso, eu gosto quando você faz aquilo, eu não gosto quando você fala isso, eu não gosto quando você... Isso precisa ser bem explícito. Porque eu percebo que os casais, eles escondem as coisas um do outro. Sabe aquela história do casal casado há 50 anos, que um comia o pedaço do frango e o outro comia o outro pedaço do frango? Até que um dia eles trocaram sem querer, e os dois descobriram que eles queriam mesmo era ter trocado isso já fazia tempo e nunca ninguém falou? E é assim que acontece dentro do casamento.
Tem um monte de coisa que a gente não fala. E o problema é exatamente isso aqui, ó, o amor oculto ou a dor oculta. Traz isso para a luz, abertamente, diz a palavra. Melhor é a repreensão abertamente. Fala o que você tem que falar, mas assim, falou, acabou esse trem também. Não fica ressuscitando essa praga toda vez que briga, não. Porque toda vez é a mesma lenga-lenga. O sangue de Jesus tem poder? A gente já brigou isso semana passada, já brigou mês passado, já tem 10 anos que a gente vai brigando pela mesma coisa. Não é assim? Misericórdia. Vamos atualizar a briga, né? Vamos atualizar o discurso. Pelo amor de Deus. Isso é o hábito também, né? De alguns casais. Ausência de declaração de sentimentos bons ou ruins. Verso 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem fala a verdade não merece castigo, sim ou não? Fale sempre a verdade, mas existe sempre uma boa maneira de dizer a verdade. Porque se você for mal educado, se for grosseiro para falar a verdade, é melhor você ficar quieto. Fale a verdade com cuidado. Aí tem homem e tem mulher que só deixa para falar a verdade na hora que está brigando, na hora que está com raiva. Aí despeja o trem na cabeça um do outro. Aí a pessoa fica olhando para o cônjuge e fica pensando assim: uai, eu nunca soube disso. Não é assim? Nunca falou isso. Agora, na hora da raiva que vem falar, aí multiplica a raiva, né? Então, seja transparente. Preste contas de tudo. Preste contas. Vou aproveitar esse assunto. Preste contas. Para onde você vai? Que horas você vai chegar? Quanto você tem no bolso? O que você gastou? Preste conta, meu amigo. Você é casado. Você é casada. Preste contas. Não tem esse negócio de nada escondido, não. Quem mandou você casar? O problema é seu. Não gosto que ninguém se meta na minha vida. Ficasse solteiro. Estou cansado de receber contatos de mulheres que dizem: pastor, o senhor acredita que o meu marido tem senha no celular? É por isso que está dando o que está dando, cara. Senha no celular, você sendo casado? Está querendo o quê? Até eu desconfio de você. Até eu desconfio, nem convivo com você. Imagine sua mulher. Isso é óbvio que não pode. E tem mais. Tem marido que não gosta nem de vir nas minhas palestras, porque sabe que eu falo isso. Não, pastor Haroldo, vou não. É melhor não ouvir, né? Mas assim, eu só falo isso para o bem do casal. Não tem aquela história que mamãe só fala isso porque é para o seu bem? Papai só fala isso porque é para o seu bem. Verso 6. Então, quem fere por amor mostra lealdade. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tem gente que só sabe falar brigando, apontando o dedo e se batendo igual aqueles bonecos que ficam na frente do posto de gasolina. Você olha a pessoa de longe, a pessoa está conversando assim. Aí a pessoa pensa assim: essa mulher vai bater no marido. Ou então esse homem está humilhando a mulher dele, mas é um hábito, né? Que o cara tem de falar alto e também se esbravejar. Calma, vai devagar. Porque tem família que não tem esse hábito. E a pessoa casada com você não foi criada assim. Estranha. Certo? E a gente precisa resolver isso. Capítulo 15 de Provérbios, verso 18, diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Deu até rima, né?
O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Tem filho que a mulher fala assim: fala com seu pai. Aí a criança fala o quê? Eu não. Por que será? Quando você ficar velho, quando você ficar ruim das pernas, essas crianças vão botar você no asilo. Trata de cuidar bem deles, não. Cuidado. Vigia. Verso 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Olha que trem danado. Para quem está satisfeito, despreza até o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Salomão é tremendo, né? O que isso significa? Quem está satisfeito em casa, não sai procurar fora. Quem acabou de almoçar, não passa na lanchonete. Quem tem carinho em casa, quem tem elogio em casa, não procura elogio nem carinho no Facebook, Instagram, essas coisas todas aí. Encha seu cônjuge de carinho, mela ele mesmo, cuida dele mesmo, paparica, massagem no pé, comidinha na mão, leva a toalha no banheiro, aproveita e vai bem sensual, de preferência de roupinha sexy, de aqui, meu amor, tudo para você. Paparica, minha filha, não perca tempo, doida, maluco, doidão, massagem no pé à noite. Como é o nome do creme? Esquecemos, né? Tem um creme aí que eu receito sempre, mas o creme acabou, rapaz. É um creme aí maravilhoso, com cheiro de açaí, né? Você vai fazendo a massaginha no pé, tadinha, a menina, né? O dia todo, cansado, trabalhou fora, ali trabalha fora. Chega em casa, ainda vai cuidar da gente. Chega lá, o cachorro fez xixi na área toda. Tem que lavar a área, aquele negócio todo. Comida para todo mundo, né? Quando chega à noite, a mulher está estressadíssima, cansada. Aí você já pega aquele creme, vai levando e fala assim: amor, deita aí, feia, vou dar um trato. E aí você vai lá no dedinho, faz aquela massagem maravilhosa, né? Relaxa o pezinho, né? E vai para o tornozelo, né? Está todo mundo com a cara que doida que eu suba a mão, né? É por aí, né? A gente precisa cuidar um do outro mais, porque assim, a gente percebe que os casais, eles estão dando muito conta dos filhos, né? Quem tem filho pequeno aí principalmente, por falar nisso, só para não esquecer, quem tem filho pequeno aí, nada desses monstrinhos dormir no quarto com vocês. Nada disso. Tira esse espirralho do quarto. Entendeu? Manda vazar. Quando chegar com o travesseirinho debaixo do braço, com aquele pezinho pequenininho, olhando para você assim, você só manda vaza. Entendeu? Porque daqui a pouco esses cabas crescem, fica cabeludo, né? Vai casar e vai embora e vai deixar você na mão. Tá? Então, não tem negociata não. Aquela lourinha que está lá em cima, lá, chegava no meu quarto, quando eu via a porta abrir, puxando o lençolzinho com o travesseirinho debaixo do braço. Se deixasse, neném, aí eu falava, vaza, né? Dormia com o coração apertado, mas, né, a gente precisa criar isso. Por quê? Porque a criança precisa se habituar a dormir fora do quarto. Cria esse hábito, porque tem família, tem casais aí hoje que os filhos têm 18 anos e não saíram do quarto ainda. Né? Então não deixe, tá? Tem que ter o tempo certo para isso. E muitos casos a gente sabe aí de casais que têm problemas sexuais por conta de filhos que nasceram, né? Como a ave... Não, verso 7, quem está satisfeito então despreza o mel. A satisfação é um estado de espírito, busque isso em Deus. Seu marido não vai ser seu parque de diversão, seu marido não vai ser ponto de prazer para você, sua esposa não é parque de diversão, sua esposa não vai ser ponto de prazer para você. Busque satisfação em Deus, porque se você é satisfeito com Deus, seu coração está em paz, você olha para o seu cônjuge e consegue amar.
cuidar, proteger. Agora, tem muita gente que casa, acha que o marido ou a esposa é um ponto de prazer. Ninguém vai dar conta. Não dá conta, gente. Tem dia que a gente está dando conta da gente. Como é que você vai ser o ponto de alegria da outra pessoa? Tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Senão a gente começa a massacrar a outra pessoa que está com a gente. Tem gente que é casado, que você olha a cara dele, está igual um cadáver. Porque o cônjuge suga. Tem cônjuge que é um demônio, gente. Tem mulher que é um demônio, tem homem que é um demônio. Sinceramente, eu posso dizer para vocês, eu já vi cada coisa nessa história minha, que eu fico pensando, meu Deus do céu, eu não posso falar, mas dá vontade de falar para se separar, que esse cabrunco vai te matar. Dá vontade. Não pode. A gente não pode fazer isso. E o pior, né, que depois que casa, pai e mãe não tem mais pegada, né? E não pode. Se você é sogro e sogra aqui, deixa seu filho casado quieto, deixa sua filha casada quieta, deixa eles se virarem lá, não se mete não, por favor. Se tiver algum problema, manda procurar um terapeuta, não se mete, não é com vocês o assunto, tá? É com terceiros, alguém que não esteja ligado intimamente. A satisfação então é um estado de espírito. Seu cônjuge não é o seu parquinho de diversão, nem o seu porto seguro. Seu porto seguro é Deus. Diga comigo, o meu porto seguro é o Senhor. De novo, não é meu cônjuge. Meu cônjuge é meu parceiro de luta, de guerra, de história. E daqui a pouco a gente vai entregar um ao outro lá no cemitério. Vou sair daqui agora, eu vou lá no Cidade Luz, porque um amigão lá morreu. Aliás, meu primo ele. Do nada, eu estava fazendo carreata aí, o coração parou, já era. 65 anos, garotão. Vai entregar, daqui a pouco a gente vai entregar. Ou um ou outro vai, né? Então a gente tem pouco tempo para isso. Aproveita esse tempo junto. E a gente está desgastando muito um ao outro. 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Ai, ai, ai. A conexão com o seu lar dirá que tipo de ser humano você é. Homem casado faz tudo para a sua família. Dinheiro, energia, força, trabalho, prazer, lazer, tudo. O homem casado precisa ter em primeira instância a visão da sua família. Diga amém. A mulher casada precisa em primeira instância olhar e pensar. A mulher não tem muita dificuldade com isso. Normalmente o homem que tem. A mulher, ela é aquela coisa da galinha, né, que coloca o pintinho debaixo das asas assim, que é angariar todo mundo. A mulher tem muito disso. Tem umas doidas por aí, mas a maioria é assim, né, zelosa com a família. O homem que é esse pipa voada. O cara casa e quer ter vida de solteiro, chegar de madrugada em casa, comprar com o seu dinheiro o que ele quer. Não, a gente é casado. Tem que fazer tudo pensando na família. É isso que o texto está dizendo. Como ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. A conexão com o seu lar dirá que tipo de homem você é. Homens e mulheres que priorizam lazer, amigos, vícios, família de origem, não consegue respeito da sua família. Vou repetir. Homens ou mulheres que priorizam lazer. Tem gente que só pensa em farra, festa e sozinho. Pedal, sozinho. Praia, surf, sozinho. O que mais? Hobbies variados, sozinho. Meu irmão, nós não casamos para viver só, não. A gente casou para viver junto, tudo fazer junto. Se você não pode fazer as coisas junto com o seu cônjuge, é melhor não fazer. A não ser que ele ou ela libere você para fazer com um tempo determinado. Tem um monte de gente aí que vive longe do ninho, como diz o texto, e daqui a pouco não volta mais.
Esse negócio de homem casado viver andando sozinho, mulher casada viver andando sozinha. Prova disso, que muitas e muitos começam a estudar depois de casado e acaba o casamento porque foi fazer faculdade. Viveu vida de garotão. Cada um tem prestação de contas para dar. Aves que vagueiam longe do ninho é presa fácil no laço do passarinheiro. Ave que vagueia longe do ninho é presa fácil. E laço do passarinheiro é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Verso 9: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Precisamos dar atenção ao que o seu cônjuge fala. Tem gente que ouve mais os de fora do que os de casa. Cuidado com isso. Tem um filme que eu recomendo assistir, os noivos assistirem. Eles vão assistir agora porque vão fazer o curso de noivo, chamado Licença para Casar. É um filme para noivos. Vocês chegaram a assistir, Thaís? Assistiram? É um camarada que se une a uma mulher e depois eles resolvem casar. E na preparação do casamento, ela começa a pedir a opinião de um camarada que trabalhava com festa. E tudo que ela pedia de opinião era o cara que dava em o futuro marido falava uma coisa, ela nunca catava. Tem gente que é assim, o tempo todo ouve todos, menos o cônjuge. E quem está vivendo com você, quem sente o seu cheiro na cama, quem lava a sua roupa suja, é que tem direito a dar opinião na sua vida, cara. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Muito cuidado com a necessidade de querer sempre ter razão. Esteja sempre aberto a sugestões. 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Tenha amigos, mas o seu cônjuge precisa ser o seu maior amigo. Tem gente que não tem coragem de falar algumas coisas com o cônjuge, mas fala com outras pessoas. Seu maior amigo, sua maior amiga precisa ser seu cônjuge. Sabedoria para lidar com essas coisas. Verso 11: seja sábio, meu filho, traga alegria ao meu coração, poderei então responder a quem me desprezar. O Senhor nos diz em sua palavra que podemos pedir sabedoria, e a palavra aqui é: seja sábio. Todos os dias pela manhã, acorde e diga para Deus: Senhor, eu preciso da tua sabedoria para conduzir o meu casamento. Senhor, eu preciso da tua sabedoria para conduzir a minha família. Senhor, eu preciso da tua sabedoria para poder criar meus filhos, porque a Bíblia diz que quando a gente pede sabedoria a Deus, Ele dá. Tem muita mulher e muito homem casado que não tem sabedoria nenhuma para lidar com os problemas familiares. Não tem. E se falta sabedoria, vai dar muito problema. Sabedoria para lidar com o seu cotidiano tem que vir do céu. Verso 12: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Prudência é sabedoria. Prudência é prever aquilo que pode acontecer antes. Sabedoria é saber colocar em ação nossas convicções, nosso aprendizado. Saber tudo e saber muito não quer dizer nada se você não sabe aplicar a sabedoria, né? Tem que saber aplicar. E sabe uma coisa? Tem hora que a gente está vendo uma coisa de um viés, e que o nosso cônjuge está vendo de outro ângulo. E se a gente pedir uma opinião, a gente vai crescer muito. Porque duas pessoas são extremamente diferentes, com histórias diferentes, com valores diferentes, sempre vão ver as coisas diferentes. Por isso que a gente é tão diferente. Você é igual a ele?
Vocês são iguais? Não, a gente pensa diferente porque a gente casou por causa disso. Só que a gente quer, depois de casado, que o outro fique quieto, não fale mais nada e não intervenha na vida da gente, mas nós nos casamos porque nós somos diferentes, a psicologia fala. Então eu preciso da diferença do olhar de Zilma e ela precisa da minha diferença. A gente vê notoriamente como nós somos diferentes e como isso se encaixa perfeitamente nas nossas atitudes, a nossa história, as tomadas de decisão, né? Então isso é importante. Tem gente que fala assim: eu gostaria muito de pedir a Deus para mudar radicalmente a minha esposa. Será que Deus vai fazer isso? Se foi exatamente por isso que a gente casou, não vai mudar não, filho. Porque uma pessoa, para chegar a ter uma personalidade, isso requer uma história. E essa história está marcada por traumas, por alegrias, por vitórias e perdas. Isso é igual o carvão, quando é elevado a muita temperatura, ele se funde e vira um diamante. Todos nós somos diamantes de Deus, cada um com a sua história. Então, assim, o cônjuge nunca vai conseguir mudar a gente, mas a gente pode se entender. A Bíblia diz: haverá, andarão dois juntos se não houver acordo. Precisa haver acordo. A gente casou porque a gente é diferente, e a gente vai traçar alguns caminhos diferentes, mas para a gente andar junto, a gente vai precisar fazer muitos acordos, muitas alianças. E ceder para o cônjuge nem sempre é perda, mas é alinhamento. Ceder nem sempre é perda, é vitória. Porque se os dois estão avançando, o pior é quando o casal para em determinado ponto, e se eles não chegam em acordo, eles não andam. Se não andam, perda. Está parado. Aí tem gente que fala assim: eu preciso de uma terceira pessoa para poder ajudar a gente, porque aqui a gente não vai andar. Sem problema. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Procure conselho. Mas procure conselho de quem sabe dar conselho. Procure conselho de quem curte casamento. Não vai procurar conselho da sua amiga que está com o casamento acabado, né? Não vai procurar conselho de um pastor que fica apoiando o divórcio. Senão ele vai dizer: troca de mulher, troca de marido, isso é fácil. E não é tão fácil assim. Por falar nisso, deixa eu falar. Quem tem filhos, nunca é fácil um divórcio. Quem tem filhos, aparentemente, quando a gente está brigando, que a gente está cheio de guerra um com o outro, a gente pensa: a melhor coisa é sair e acabar com isso. Se você tem filho, você corre o risco de expor essa criança a um ranço de destruição terrível. Nos últimos dias, eu fui procurado por duas famílias que os seus filhos estão com atitudes extremamente extrapoladas, porque eles estão sentindo o clima da casa e estão sentindo que os pais ou já se separaram ou vão se separar. Tem uma família que a criança está com um problema espiritual. O demônio está tomando a menina e agredindo a mãe. Divórcio. Tem muitas crianças hoje que são remanescentes de divórcio, que hoje não conseguem ficar casadas como homem ou mulher. Não conseguem se vincular por causa da história traumática. O divórcio, ele é um demônio que mata, rouba e destrói. Quando não faz isso com o casal, faz isso com os filhos. Por isso, a última opção, não é à toa que Deus é contra o divórcio. Malaquias capítulo 2. Não é à toa que Deus é contra o divórcio. Porque Ele não criou divórcio, Ele criou casamento. E quando a gente escolheu casar, a gente
diz para ele, e ele entende que nós vamos proteger e cuidar um do outro. Mas dessas coisas que eu tenho falado com os irmãos aqui, são as coisas que levam muitos casais a se autodestruírem, né? 13, tornem-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Não seja fiador de ninguém se não tem como pagar a dívida dele. Não seja fiador de ninguém se você não tiver o dinheiro para dar a ele para pagar a dívida. Porque a hora que ele não pagar, ele vai virar seu inimigo e quem vai pagar a conta é você. A Bíblia fala isso. Amém? Diga, eu não posso. Não seja fiador de ninguém. Isso é Bíblia. Quem já avançou o sinal e foi, se deu mal. E o pior, que depois você não acha o devedor. Ele vira seu inimigo. Ele não fala mais com você. Mas era seu amigão, mas ele não fala mais com você porque você é uma ameaça para ele. Ele tem dinheiro para te pagar. Ele vai se tornar seu inimigo. 14, a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Não adianta nada fazer as coisas com grosseria. Por mais que seja com boa vontade, se a bênção vem com gritaria, é melhor você não abençoar. Tem gente que só sabe levar a vida na gritaria, no solavanco ou no xingamento. Isso é atitude de incompetente e fraco. Incompetente e fraco. Quem grita muito, quem ameaça muito, ele é fraco. Ele não tem condição de gerir a sua vida ou a vida de outras pessoas. É incompetência. O seu chefe, quando te ameaça muito, faz muita cara feia para você porque ele é incompetente. Ele não sabe lidar com as coisas. Ninguém suporta viver com iracundos. A Bíblia diz que é como uma goteira viver com a mulher irada dentro de casa. 15, a esposa briguenta chegou. Aleluia, glória a Deus. É como um gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Tem homem que é briguento também. Eu fico zoando as mulheres, mas tem homem que é muito briguento. Tem homem que é muito xingador. Tem homem que é brigão, gritão. Ninguém respeita esse tipo de gente. O homem que tem essa doida em casa, vive angustiado, sem tesão. Mulher briguenta tira o tesão do homem. Por isso que ele não está te procurando mais. Prefere ficar na rua ou no trabalho. Prefere parentes ou amigos do que voltar para casa. Homem briguento. A mulher vive chorando, triste, com problemas de saúde. Normalmente é esse o reflexo na vida da mulher. Mais um bocadinho? Ou querem parar? Vou até o 25 então. Tudo bem? Se sair alguém morre. Verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso eu gosto muito. Sabe por quê? Quando você se casou com essa mulher, olha para ela. Dá um beijinho nela. Quando você se casou com esse homem, estava proposto no coração de vocês viverem felizes para sempre. Mas esse negócio dá trabalho. O que isso significa? É que essa pessoinha que você escolheu, que é tão complicada, ela te ajuda. Diga amém. Você cresce com ela. Você cresce com ele. A gente está junto para a gente forjar um com o outro. Por isso que a Bíblia fala, o ferro com ferro se afia. Tem coisas que eu não tinha na minha vida, que quem colocou foi Zilma, que eu chamo de Tina. Ela que trouxe para mim. Tem coisas que eu trouxe para ela. E a gente vai... Gente, não tem coisa pior nesse mundo do que o capeta
capeta do divórcio. Sabe por quê? Porque a gente constrói isso tudo junto, a gente fala junto, a gente pensa junto, a gente dorme junto, a gente se torna um, de repente vem uma praga de um divórcio e separa a gente, rasga, corta tudo aquilo que a gente tinha em comum, tudo que a gente tinha construído junto. Isso é diabólico. Construa mais, faça mais, deixa sua mulher te afiar, ouve ela, é briguenta sim, a minha também é, seu marido é chato, o marido da esposa do seu vizinho também é a mesma coisa, tudo igual essas pragas, mas a gente se afia, a gente se alima, a gente cresce um com o outro, sabe? E para isso acontecer, você precisa ser humilde. Deixa seu marido te ensinar algumas coisas que você não sabe, deixa sua esposa te ensinar algumas coisas que você não sabe. Você não está perdendo nada, não é uma competição. Por quê? Porque nós somos uma só carne. É muito bacana quando a gente encontra dois velhinhos, né? E já estão lá, mais para lá do que para cá, e os dois juntos. E parece que eles são assim, tão integrados um com o outro, né? Há pouco tempo, um casal de idosos na Inglaterra morreram de mão dada juntos na mesma hora. É muita semelhança, é muita... como é que fala? Esqueci a palavra. É muita troca que a gente faz junto. E cada dia mais a gente pode ser melhor um com o outro, a partir de que olhemos e vivamos a palavra de Deus. Então, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, a esposa afia o marido, marido afia a esposa. Ei, tem hora que sua mulher vai mandar em você sim. Qual é o problema? Mas tem hora que seu marido vai mandar em você também. Não tem problema. Não tem quem manda. É que a gente precisa andar junto. A gente precisa crescer junto. Não é? Não tem uma competição. Como casal, temos sempre muitas oportunidades de crescimento. Marido beneficia a mulher no seu crescimento, esposa beneficia marido no seu crescimento. Quem melhor para corrigir os nossos erros, se não o nosso próprio cônjuge que convive com a gente todo dia? Porque só sabe quem é Eliane e Genivaldo. Só sabe quem é Genivaldo e Eliane, que convive no dia a dia. A gente olha um para o outro de fora, né? Mas quem sabe é quem convive. Como diz o outro, quem come um saco de sal junto é que sabe, né? Cada um como é. 18. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento e honra. É a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Você está reclamando do seu casamento? Plante. Está reclamando do seu cônjuge? Semeie. Semeie, não cobre, semeie, plante, faça, dê, doe. Porque aí você pode colher. 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. A ira, o choro, gritos, isolamento, aparatos, vestes, penteados, querem dizer muitas coisas. Podem dizer muitas coisas. Tem um amigo da sua esposa, lá no trabalho dela, que todo dia quando ela chega, olha para ela, de cima e embaixo, curte ela, de cima e embaixo. Há uma amiga do seu marido, que todo dia quando ele chega no trabalho ou na faculdade, ou no ambiente fora de casa, que olha para ele, curte ele, observa detalhes dele. E vai chegar uma hora ou outra perto, e vai perguntar algum detalhe que nós, como marido e mulher, não percebemos mais. Aí que mora o perigo. O descuidado, a falta de atenção com os detalhes nos nossos cônjuges. Por isso que a Bíblia nos alerta em muitas coisas que são muito boas e a gente precisa se esforçar para atingir e observar coisas que
o outro está gritando perto da gente, a gente não vê. A água reflete o rosto, o espelho reflete o rosto, mas a gente não está vendo um ao outro junto, percebendo. O que você está triste? O que está vendo? Como é que foi seu dia hoje? A gente não faz essas coisas, gente. Não sei como que você está casado ainda. Você é muito ruim como marido. Você é uma praga como esposa. Eu sou muito ruim, a gente é muito ruim, a gente é muito descuidado. Por quê? Por causa do cotidiano. A gente vai esquecendo. Mas quer cobrar. Quer cobrar, tem que ter. Mas a gente não faz. Está entendendo? Que bom que você veio aqui para tomar tanta lapada na sua vida. Porque é assim que a gente precisa acordar mesmo. Eu falo sempre com os noivos. Depois de casado, não pare de assistir palestra de casais. Porque a gente esquece. E não tem coragem de fazer ou é preguiçoso. Precisa sempre ser lembrado das coisas que precisa fazer. 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. A Bíblia diz que os olhos são candeias da alma. Eles podem dizer a verdade ou mentira. Seus olhos podem dizer se estão flertando ou não. Podem ter o brilho da luz ou se perder nas trevas. 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Miseriqueima. Cuidado com o elogio. Eu escrevi aqui: cuidado com quem te elogia muito ou com quem nunca te elogia. Tem que ter um meio termo. Cuidado com aquela pessoa que você convive. Estou falando cônjuge não, que te elogia muito. Ou aquela pessoa que você convive que nunca te elogia. Cuidado. São pessoas extremamente perigosas, que estão pertinho de você. Elogie o seu cônjuge, porque elogiar dentro de um padrão de Deus é abençoar. A palavra elogiar tem o mesmo significado de abençoar. Quando você elogia sua esposa, quando você elogia seu marido, você está abençoando eles. E dá gosto da gente estar perto de quem a gente sabe que está elogiando a gente de coração. Não é verdade? Que arroz delicioso. O arroz foi feito só com alho, sal e água, igual todo mundo faz. Mas você comeu o arroz e você gostou, elogia o arroz. Não custa. Não é verdade? Na verdade, nós como casal, a gente não é obrigado a fazer muitas coisas que nós fazemos um para o outro. Por isso, quando fizer, agradeça. A gente não tem o hábito também de agradecer, né? Agradeça, seja cortês. Sabe o que eu percebo quando eu leio essas coisas aqui? Que eu cato dos livros, das palestras, da prática, é que a gente tem tudo na mão para se dar muito bem e a gente acaba deixando a peteca cair. A gente precisa olhar para a palavra de Deus, porque ela tem tanta coisa boa para a gente usufruir, né? Cuidado com quem te elogia. Elogiar dentro do padrão de Deus é abençoar. Engodos são elogios falsos e tem um fim: domínio. Quem elogia muito você está querendo te dominar também. Cuidado. Presentes, então, cuidado com quem te dá presente. Presente. Cuidado. Por trás de um presente tem sempre uma intenção. A Bíblia fala isso. Por trás de um presente tem sempre uma intenção. Pouca gente dá um presente de bom grado. E por último, verso 23 e 24. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, ou seja, família. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e nada garante
que a coroa passe de uma geração para outra. A palavra remete à manutenção preventiva dos nossos relacionamentos, evitando a corretiva, que pode ser muito onerosa. É melhor você prevenir, do que você pegar um carro e sair para viajar e ele furar o pneu no meio do caminho. Faça antes, tente prever antes, no seu convívio com a sua família. Plante, semeie. Seus filhos precisam de você muito perto, porque filho que não é muito cuidado pelos pais, ele vai dar trabalho e vai arrancar dinheiro do seu bolso depois, com advogado e com polícia, tá? Mantenha, quando ele fala aqui de rebanho, ele está falando de família, na minha visão, foi o que Deus me revelou. E o verso 25, quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Todo o seu tempo gasto em investimento valerá a pena se o foco for a sua família. Todo o seu investimento, e seu tempo e energia valerá a pena. Você vai colher muito louros se o foco for a sua família. Por isso, a pessoa que você mais deve amor é essa pessoa que está do seu lado. A pessoa que você mais deve cuidados é essa pessoa que você está do seu lado. A pessoa que você precisa gastar o seu dinheiro é com essa pessoa que está do seu lado. Energia é com essa pessoa que está do seu lado. Prazer é com essa pessoa que está do seu lado. Prestação de contas é com essa pessoa que está do seu lado. Tudo é para o outro. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê duas pessoas, Ele apenas vê uma pessoa. Eu imagino hoje que aquela mulher vai velar o seu marido pela última vez, ver o corpo dele. Amanhã ela vai dormir só, e nunca mais ela vai ter o marido dela junto dela. E hoje a gente vai dormir junto, a gente vai se curtir ou não, e às vezes a gente nem valoriza isso. A gente tem gastado o nosso tempo e a nossa energia com muitas coisas que não têm valor eterno. Eu ouvi isso de um pregador. O que tem valor eterno é o seu casamento, a sua vida com Deus e os seus filhos. Fora isso, é supérfluo, passa. Não perca isso de vista. Se você não fizer o seu melhor nesse âmbito que nós estamos falando aqui, você será fraco nos outros pontos da sua história. Porque é neste ponto que você precisa ser forte, dedicado, esforçado, abençoado, elogiado, em todos os aspectos. A sua grande chance, a sua grande oportunidade de ser que marque a sua passagem aqui pela terra é a sua família. Um pastor pregando uma vez num congresso de pastores em Rio Bonito, ele falou: o nosso cartão de crédito é a nossa família. Se você perder essa família, você é tolo e fraco. Porque você não vai ter crédito se você perder essa única mulher que você tem para cuidar. Imagina Salomão, que tinha 800. Se você não sabe cuidar de uma, como é que você vai querer ir para o segundo casamento? Se você não sabe cuidar de um, como é que você vai querer ir para o outro casamento? Tem gente que está fazendo teste. Casei aqui, não deu certo, pulei, casei para outro, não deu certo, pulei para outro, não deu certo, e fica se deitando debaixo de outro homem, junto com outra mulher. Isso é prostituição a vida toda, e nunca dá certo. Deus chamou a gente para acertar uma vez só, e é com essa pessoa que você está aí do seu lado. Diga para ela: com você eu vou acertar, eu quero acertar, eu vou me esforçar para acertar. Prometa e cumpra isso. Seja homem,
Seja homem. Seja mulher honrada. Porque trocar é coisa de fraco. Trocar é coisa de fraco. Ah, pastor, você não sabe o que é conviver com a minha mulher. Claro que não. Quem escolheu foi você, abestado. Quem escolheu foi você. Vem falar comigo. Eu escolhi a minha ali, ó. Eu sei ali como que é o negócio. Já tem 30 anos. Está dando certo. E a gente fala um para o outro, quando a gente está zangado com o outro, não adianta não, meu filho, só se morrer. Como não tem jeito, então nós não vamos morrer agora mesmo, então a gente vai se junta de novo. Se fortalece de novo. E fica bom de novo. Depois de uma briga muito bom, né, Valdo? Depois de uma briga muito bom. Mas é melhor sem briga. Né? Porque a gente precisa se acertar. Amém? Nós vamos começar aqui na igreja cursos para casais a partir do início do ano que vem. Em janeiro a gente já deve ter grupos de casais. Nós temos um curso da Universidade da Família chamado Aliança, Amor Incondicional. É um curso que a gente vai ter como cinco casais juntos, com um facilitador, e a gente trata de vários assuntos sobre casamento especificamente. É quase que uma terapia conjugal. Então, vocês estão convidados a fazer. Normalmente, o valor é entre R$100 a R$120 o casal. O curso inteiro. São 10 encontros, 10 temas. Eu duvido você pagar uma terapia de R$120. R$120 você paga numa consulta só. Né? E é uma terapia muito legal que a universidade propõe para a gente. E a gente está treinando e treinado para fazer isso. Então, se você tiver interesse, depois faça contato com a gente, se inscreva, que a gente vai começar a lançar grupos de casais logo no início do ano que vem. Agora, em dezembro, nós vamos fazer um treinamento aqui entre nós para liberar pelo menos 5 ou 6 grupos para o início do ano que vem. Vale a pena investir e depois, você sendo de outra igreja, você pode levar para a sua igreja também, depois de treinado. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero agradecer a todos que nos visitam, que Deus esteja abençoando sua família, seu casamento, e lute muito para que a glória de Deus seja manifesta na sua casa. Você é responsável